uma reunião pública na casa do Dr. Bezerra de Menezes. Aos poucos as pessoas vão entrando. Tem alguém novo que está vindo pela casa pela primeira vez? Não? Todo mundo velhos amigos. Hoje nós temos aqui nosso irmão Anderson, do CEOI, da casa de Jesus Gonçalves. São amigos de caminhada, nem sabia também que era a antiga casa que eu frequentava. Isso aí. O tema que ele apresenta é um tema bem tranquilo, bem fácil, bem mal sofrer, molinho. O preparo que eu escolhi hoje para dar início a outros trabalhos é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. A lição 72, de título Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Comenta o benfeitor. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E, dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes, e, se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque, com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, convido os senhores e as senhoras a fecharem seus olhos, assim, acharem mais confortável, acalmarem seus corações, respirarem fundo, conectar com a espiritualidade superior, conectar com a energia dessa casa de luz, de amor, porque sabemos, Senhor, da nossa pequenez, sabemos da nossa condição de mendigos da luz, mas aqui estamos para receber o ensinamento abençoado do nosso irmão Anderson, trazido por ele. Aqui estamos para receber as energias dos irmãos do outro plano da vida. Muito obrigado por permitir que aqui estejamos, na nossa luta diária, nos nossos confrontos diários conosco mesmo. Que nós possamos ser melhor que ontem, a partir do aprendizado que aqui nos foi trazido. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, a palavra está contigo, você prefere ficar com isso aqui? Pode ser. Boa noite a todos. Paz e bem. A gente vai falar sobre esse tema no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e tem 18, Bem e mal sofrer, mas a mensagem da noite ela já nos remete a refletir sobre o nosso pensar. Sobre o nosso pensar
sobre nós mesmos, sobre o mundo em que estamos inseridos. Faz menção à natureza. E quando a gente pensa na natureza, pensa na flora, pensa na fauna, a nossa interação. A natureza, dentro do texto do assunto da noite, Bem e Mal Sofrer, e vem à mente Francisco de Assis, o irmão Sol, e o contato dele com a natureza, a interação dele com os animais, muitas vezes dormindo em grutas, ao relento, mas não o dormir por dormir, o dormir para servir. E o texto da noite falou sobre trabalho e serve. E a importância do trabalhar e servir. E a felicidade, a verdadeira felicidade, ela vem justamente do servir, de ser instrumento do bem, de praticar o bem, de ser instrumento do amor. E esse capítulo, né, esse item 18, ele é um item que, né, instruções dos espíritos. E o espírito desse item 18 é o Lacordaire. Instruções dos espíritos, né, quando a gente fala em instruções dos espíritos, dos bons espíritos, dos espíritos superiores, dos espíritos de luz, dos guias da humanidade terrena. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, em diversos momentos, faz referência às instruções dos espíritos, trazendo esclarecimentos para melhor interpretarmos o Evangelho. Por exemplo, as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito. E quando a gente fala em pobres de espírito, nós nos remetemos à humildade, ser humilde. Porque o contrário da humildade é o orgulho. E como o orgulho nos cega. E nesse contexto do bem e mal sofrer, o orgulhoso tem dificuldade de bem sofrer. E nesse capítulo, ainda sobre instruções dos espíritos, Jean-Baptiste Henri Lacordaire nasceu em 1802. Kardec nasceu em 1804. Ambos nasceram na França. O Lacordaire, o espírito acadêmico, publicou artigos em jornais, criou um jornal, foi o padre responsável, o vigário pela igreja de Notre Dame. Então, um espírito altamente qualificado e capacitado. E a gente pensa também, nos dias mais contemporâneos, Bezerra de Menezes, por exemplo, o patrono dessa casa, o mentor dessa casa, na capacitação, o intelecto moral dele. Quando a gente pensa em Lacordaire, a instrução dele dessa noite, desse capítulo 5, item 18, ele tem muitas qualidades. Era um pregador, levava a palavra do Cristo, do Evangelho, buscava, através da sua palavra, converter alguns para o amor, para o Cristo, para a luz. Uma palavra dele, uma frase dele: contentamento vale mais que riqueza. Contentamento vale mais que riqueza. Quando a gente pensa na riqueza, num contexto material, das posses efêmeras, passageiras, quando a gente lembra que somos espíritos imortais, temporariamente na matéria, e realmente o contentamento, ele está muito relacionado a onde está o seu pensamento. E a mensagem da noite falava, por exemplo, da natureza, do trabalhar e servir. E aquele que se contenta, fica feliz em fazer o bem, em servir ao seu próximo, ser instrumento do amor, que a sua felicidade vem da felicidade do outro, que a sua felicidade vem da felicidade do outro, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. O contentar-se pela alegria do outro. O contentar-se em fazer o bem. É um tipo de alegria que
ninguém lhe tira, uma alegria que íntima. A alegria daquele que faz o bem pelo bem, uma alegria íntima, interior, que ninguém é capaz de retirar dessa pessoa. E quando a gente fala, por exemplo, em Lacordaire, que traz a mensagem da noite, quando a gente fala em Bezerra de Menezes, quando a gente fala em Francisco de Assis, quando a gente fala em Francisco Cândido Xavier, são todas referências para a gente no sentido de ser feliz fazendo bem, se sentir completo, pleno, fazendo bem. Homens de fé. E a fé conjugada com a prece, com a oração, a fé vivenciada, vivificada através de obras, potencializa a nossa comunhão com o Criador. E com todas as suas expressões, a exemplo da natureza. Ver Deus nos rios, nas flores, nas árvores, nos frutos, nas sementes, no meu próximo. Francisco de Assis era assim, por exemplo. E ainda mais uma frase de Lacordaire, o instrutor dessa noite: a sociedade não é mais do que o desenvolvimento da família. Se o homem sai da família corrupto, corrupto será na sociedade. Então, Lacordaire enfatiza a importância da família. E quando a gente pensa na família mais próxima, no nosso lar, quem tem filhos, pais, mães, netos, e a importância da boa conduta junto daqueles que são os nossos, o próximo mais próximo, aqueles que compartilham o dia a dia conosco. A importância da vivência, do amor, da paciência, da tolerância, da compreensão no contexto do lar. E como o amor no lar, ele se reflete, ele irradia para a sociedade como um todo. Como o amor é potencializado, como essa semente do lar, todo aquele que recebe amor no lar, recebe carinho, acolhimento, atenção, a escuta ativa, com interesse. Principalmente quando a gente fala em crianças, serão multiplicadores dessa conduta. Multiplicadores de uma boa conduta, de uma boa forma de proceder, de agente do bem, da paz, do amor. E essa era a visão de Lacordaire. Em 1853, Livro dos Espíritos, 1857, Kardec começou a fazer estudos em 1855 sobre os fenômenos mediúnicos. Em 1853, Lacordaire escreveu uma carta, a carta que está em tela, a parte dela no telão, destinando ao destinatário dessa carta, relatando sobre fenômenos de mesas girantes, de comunicações, falando que era um acontecimento bizarro, mas comum ao mesmo tempo, que não era algo novo, mas era algo, até então, oculto. Então, Lacordaire, em 1853, 2 anos antes de Kardec se debruçar nos estudos sobre a comunicação entre os dois planos da vida, Lacordaire escrevendo sobre. E continua a carta, não vou me deter nela, mas o mesmo Lacordaire, quando a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo, além do bem e mal sofrer, bem-aventurados os aflitos, também no orgulho e humildade, bem-aventurados os pobres de espírito,
e também no desprendimento dos bens terrenos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando a gente olha sobre esses 3 textos de Lacordaire, a gente consegue ver uma interligação entre eles na busca de passar o ensinamento maior. O humilde, ele consegue refletir sobre a sua conduta. Ele consegue realmente se enxergar como é. O orgulhoso tem uma certa dificuldade de se enxergar como é, porque é uma visão distorcida da realidade. Então, a humildade possibilita eu me olhar como sou, bem próximo do que sou. E dessa forma, eu consigo fazer ajustes de conduta no meu proceder, que me possibilitarão uma vida mais equilibrada, mais harmônica com as leis de Deus. E o desprendimento dos bens terrenos pode falar sobre a riqueza, sobre a posse das mais diversas formas, sobre o apego material, o bom uso da riqueza, utilizada não só em prol de si mesmo, mas em prol da coletividade, em prol da humanidade. Então, Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz essas 3 profundas reflexões, repletas de ensinamentos e que se complementam. Então, esse é o instrutor da noite, Lacordaire. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Então sofrem ricos e pobres, sem distinção. Na questão 814 do Livro dos Espíritos, por que Deus a uns concede a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então a gente vivencia experiências, vivencia uma diversas situações, provas que escolhemos e sucumbimos. Então sempre que passar pela nossa mente reclamar da providência divina, é sempre bom refletir sobre essa questão 814, quando nos traz a informação, o esclarecimento que passamos por provas que escolhemos. Estamos inseridos num contexto familiar com grande possibilidade de termos escolhido esse contexto familiar. E a gente lembra, por exemplo, o filme Mensageiros, passou recente, o livro Mensageiros, aquele grupo de espíritos que encarnam na matéria toda uma programação, provas, oportunidades benditas de trabalho no bem. Alguns esqueceram. Tem um véu de esquecimento, sim. Existe o véu do esquecimento. Mas a lei divina está gravada em nossa consciência. E além disso, o contato com a doutrina dos espíritos, o acesso a esse conhecimento de luz libertador, ele nos possibilita sermos mais assertivos na nossa conduta como cristãos.
É sempre um ponto que nos traz reflexão. A doutrina espírita nos leva a refletir a todo instante. E a reflexão nos possibilita mudanças de rumo, correções de rota. Na questão 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São, no tanto, uma quanto outra. A miséria provoca queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Então, aquele que tem riqueza, normalmente vem junto com a autoridade, com poder. Pessoas que estão no topo da hierarquia material, em organizações, em instituições, das mais diversas, dos mais diversos gêneros. E quando você tem o poder da decisão, é mais um momento de reflexão sobre o bom uso da autoridade. Então, na questão 815, fala sobre isso também, o bom uso da autoridade. Aqueles de nós que têm algum tipo de autoridade, que têm subordinados, pessoas que estão sobre a sua gestão, sobre a sua direção, sobre a sua administração, a importância de conduzir com amor, com técnica, com responsabilidade, de acordo com o dever de todo aquele que segue o Cristo Jesus. E a prova da pobreza, da desgraça, e aí cita a reclamação contra a providência divina pelas dificuldades, pelos males pelos quais passamos nessa existência. Então, são todos esses pontos de reflexão sobre o sofrimento. Lembrando que todos que aqui se encontram na matéria passam por vicissitudes, considerando que esse é um mundo em transição, mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração, ou mundo de regeneração, mas está longe de ser um mundo ditoso, de ser um mundo perfeito, um mundo feliz. Estamos a caminho. Então, todos aqui que se encontram, a dor e o sofrimento é uma realidade. Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O bem sofrer. Então, o texto anterior do Livro dos Espíritos fala sobre queixas contra a providência. Queixar-se contra a providência divina, lamuriar contra Deus, não é uma boa forma de sofrer, não é uma boa forma de passar por vicissitudes, por situações de dificuldade. Temos sempre que lembrarmos que Deus é um Pai amoroso, bom e justo. E a partir desse ponto de referência, desse prisma, refletimos sobre as vicissitudes pelas quais estamos passando, se a causa do meu sofrimento não é uma conduta, não um pensamento, um conjunto de pensamentos e de condutas, que por vezes pela minha invigilância eu me permito. Algumas dificuldades, algumas vicissitudes, algumas dores, sim, são causas no contexto da pluralidade das existências, de outras vidas. Mas muito do que a gente passa de dificuldade está relacionado ao momento atual, à existência atual. Que a gente possa não lamuriar contra a providência divina, mas sempre pedir auxílio de Deus, nosso Pai, através da oração, da prece sentida e sincera
O desânimo é uma falta. O desânimo é uma falta. Se permitir o desânimo. Francisco de Assis, no contato com os irmãos menores, ele ressaltava sempre muito esse ponto sobre a importância, independente da dificuldade, a importância de externar e expressar alegria. A importância dos irmãos menores num contexto, por vezes, de jejum, deles servindo e trabalhando em prol do próximo, com fome, por vezes doentes, atendiam nas ruas, faziam trabalhos manuais e pregações e recebiam doações. E independente da circunstância, Francisco de Assis orientava todos eles a sempre atender com alegria. Que essa forma, sim, é a forma que agrada a Deus. É a forma mais adequada de ser instrumento do bem no contato com o meu próximo. Isso Francisco de Assis, em 1207, 1210, Jesus enviou Francisco de Assis para que restabelecesse a necessidade do amor. E o irmão Sol de Assis modificou novamente a terra. As obras de Divaldo Franco, obras psicografadas, obras de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Francisco de Assis está sempre muito presente nessas obras. Tanto nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, voltadas para a mediunidade, orientações para os médiuns. Recomendo as obras de Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais, No Rumo do Mundo de Regeneração, Transição Planetária, traz elucidações importantíssimas para os médiuns, para os espíritas, para os cristãos. E Francisco de Assis, em diversos momentos, aparece atuando no plano espiritual em prol da humanidade terrena. E quando o texto de Manuel Filomeno de Miranda fala sobre restabelecer a necessidade do amor, ele traz o contexto de 1206, 207, 208, contexto das cruzadas, a igreja atuando armada. E aí vem Francisco de Assis, por vezes, muito ouro e muita riqueza nos tempos, e ele traz uma informação no sentido da pobreza. A pobreza muito relacionada à humildade. Então, a transformação que Francisco traz para a igreja, naquele contexto dali, era a simplicidade, a humildade, a entrega, o amor. E realmente ele deixou um legado. E esse legado é um legado que se perpetua até hoje. Não é à toa, por exemplo, o Papa Francisco adotou o nome Francisco. Então ele é um exemplo para muitos, independente da religião. Um exemplo de simplicidade, de busca incessante de harmonia com tudo aquilo que é obra de Deus. Ele olhava para o sol, irmã sol, olhava para a lua, irmã lua, para os animais. Diversos, no livro Francisco de Assis, de Miramês, do médium João Nunes, diversos belos relatos de interação de Francisco com a natureza, conversando com a natureza, a interação dele, diversos momentos de cura.
de transformação daqueles que ouviam Francisco falar. Realmente, ele era o amor. E quando a gente fala em Francisco de Assis, a biografia dele, por exemplo, Francisco de Assis, o Santo Relutante, assim como Francisco de Assis, psicografada, os primeiros anos de Francisco de Assis não foram simples, vou colocar dessa forma. O apelo material, as paixões vieram muito forte. Como se apresentam para todos nós aqui. Da mesma forma se apresentou para ele. E no início da mocidade dele, ele viveu a vida noturna, as confraternizações, mas em determinado momento ele sentiu um vazio. Ele sentiu que faltava algo para preencher o íntimo dele, para ele se sentir completo. E foram muitos momentos de reflexão para entender o que se passava. O pai de Francisco era um comerciante muito rico na cidade de Assis, na Itália. Muito rico dentro do contexto histórico daquela época. Então, Francisco de Assis, ele não nasceu na pobreza, pelo contrário. Ele nasceu num ambiente de riqueza, de não faltar nada. Então, um ambiente de riqueza, não falta nada. No primeiro momento, ele vivenciava de forma intensa as coisas do mundo. E com o passar do tempo e dos anos, ele foi um exemplo de humildade e de pobreza, por escolha. Joana de Ângeles falando sobre Francisco. Francisco de Assis, tornando-se um ícone de Jesus, ultrapassou todos os obstáculos inimagináveis. Dominado pelo amor e transformando em verdadeiro símbolo de renúncia e abnegação, mudou os padrões da Igreja de Roma e alterou o pensamento vigente em torno do Evangelho. Então, o Evangelho, a vivência da Boa Nova, no contexto de Francisco, ia além dos muros das instituições religiosas. Ele pegava o Evangelho através da ação. Se necessário, ele falava. Mas principalmente através da ação, do atendimento aos doentes, aos enfermos do corpo e da alma. E esse ensinamento de pregar o Evangelho dessa forma, para aquele tempo, naquele contexto histórico, era algo revolucionário, era algo transformador. Não era para ser, mas era. E remetia ao cristianismo primitivo. E a gente pensa e lembra na casa dos apóstolos, na casa do caminho, onde Pedro, o apóstolo, era a liderança, atendendo velhos, idosos, doentes, crianças, enfermos. Então, Francisco, de certa forma, ele vem trazer o cristianismo primitivo de volta, o amor de volta, a vivência do amor, mais uma vez, no contexto das instituições religiosas. E esse momento aqui, Francisco jovem, rico, vivendo muito do que o mundo lhe oferecia de material, entrou nessa igreja de San Damiano,
A imagem do Cristo crucificado lhe falou com voz suave e bondosa: Francisco, não vês que minha casa está sendo destruída? A igrejinha estava quebradiça, necessitando de manutenção, de reforma. E no primeiro momento, Francisco pensou que a reforma era da igreja, propriamente dita, da estrutura material da igreja. Mas o chamamento ali era para algo muito maior. Algo que até hoje falamos sobre. A mudança de rumo da igreja de Roma. Mudança de rota. Redirecionar sua rota para a luz, para o amor, para a paz e para o bem de forma literal. Porque naquela época a igreja tinha exército e atuava com força, com mão de ferro. E Francisco vem trazer um contexto do amor. Imagina Francisco viajando dias para conversar com um sultão responsável por ter tomado Jerusalém. E Francisco foi para conversar com esse senhor, entregando-se de forma plena a Deus. Imagina o sultão, naquele contexto de época, os cristãos, muitos cristãos, foram mortos nas cruzadas e por aí vai. Francisco foi lá, na expectativa de converter aquele sultão ao cristianismo, que a questão de Jerusalém naquela época fosse resolvida, devolvida para os cristãos. E ele, com a fé em Deus, nosso Pai, uma fé com obras, uma fé vivificada na ação, no bem, ele foi e conversou com esse homem, que diante daquele ser franzino, o sultão, quando recebeu, pensou que ele era um representante de Roma, que ele se colocaria diante dele, aquele indivíduo chegaria para falar cheio de ouro, de riqueza, como era os representantes da igreja naquela época. E quando ele olha para Francisco, ele pensa que Francisco é um mendigo, devido aos trajes que ele usava. Mas quando Francisco começou a falar, o sultão viu que naquele homem tinha algo que ele não tinha identificado em nenhum outro que até então ele tinha ouvido. A sabedoria, a fé em Deus, em Alá, e aquele contato não converteu o sultão, porque aquele sultão tinha homens subordinados a ele, um exército gigante, mas plantou uma sementinha ali naquele coração, que de forma direta ou indireta, no passar dos anos, do tempo, frutificou. Então, nessa igreja, foi o chamamento de Francisco. E é sempre bom a gente refletir em que momento foi ou em que momento será o nosso chamado a servir ao Cristo Jesus, das diversas formas que ele se apresenta. Estava conversando com um colega, agora há pouco aqui, sobre o trabalho de entrega de quentinhas, por exemplo. É agir com Jesus, ir ao encontro daqueles mais necessitados, aqueles em situação provisória de rua, e levar o alimento, ou além do alimento, por vezes levar uma palavra, olhar no olho
e sorrir. Estava falando agora há pouco que Francisco recomendava aos irmãos menores atender a todos com alegria, sorrindo, externando amor. E o trabalho da entrega da quentinha, por exemplo, o preparo do alimento, com amor, com alegria, com entusiasmo, é como Francisco recomendava aos irmãos menores para servir ao Cristo, para servir a Deus através do próximo. Compreendia que aqueles que sofrem participam ainda mais da sorte dos pobres e excluídos do mundo. Então Francisco entendia que todo aquele que passa por uma vicissitude, por um sofrimento, e se entrega a Deus de forma fervorosa, com humildade, tinha um olhar para o próximo mais assertivo, mais amoroso, mais compaixão. Mais do que tudo, em sua ânsia de imitar Jesus Cristo, de todas as formas, sabia que não poderia evitar nem desprezar o sofrimento, que fora a sina de seu mestre, e de certa forma, a parte que cabe a cada qual no mundo. Esse texto está na biografia Francisco de Assis do Santo Relutante e traz a reflexão. O Mestre Jesus, quando aqui na matéria, passou por vicissitudes, por momentos de dor. E Francisco nos traz a refletir sobre esse contexto de como nós, no contexto das nossas imperfeições, esperar algo diferente. Quando foi necessário suportar com paciência e sem queixas a péssima saúde que o afligira a partir de 31 anos até sua morte de 44, Francisco foi extraordinariamente equilibrado psicologicamente e espiritualmente, justo porque tinha um ponto de referência fora de si próprio e mais além de sua dor, que lhe servia para suportar a dor. Então, diante da dor, Francisco tinha diversos problemas de saúde, porque ele se colocava numa situação, por vezes, de jejum por dias. Um trabalho muito intenso no cuidado ao próximo. Então, ele tinha algumas enfermidades, a dor era uma amiga constante dele. Porém, um dos pontos que traz para a nossa reflexão, Francisco se retirava com muita frequência para meditar. A meditação. A gente lembra o Cristo Jesus também. Os evangelhos falam sobre isso, ele se retirando para meditar, para refletir, para orar, elevar o pensamento ao alto. E o texto da noite falou sobre o pensamento, o que passa na nossa mente, no nosso pensar. Que a gente possa, com a maior frequência possível, pensar no amor. Eu estava lendo um texto de Augusto Cury, onde ele comenta que um dos caminhos para a felicidade é falar 3 vezes ao dia com aquela pessoa que
convive com você dentro do seu lar ou no trabalho. Ele recomendou no lar, pelo menos 3 vezes por dia, fazer um elogio, falar eu te amo. Ele falando que é uma das formas de se curar, é uma das formas que potencializam a possibilidade de sermos felizes, de ter um dia leve, de lidar melhor, por vezes, com as nossas dores, com o sofrimento. É uma forma de bem sofrer. 3 vezes por dia, você virar para uma pessoa que você ama e falar, fazer um elogio, um afago, às vezes só um olhar carinhoso, um sorriso, pelo menos 3 vezes por dia. E ele relatando como é transformador. Por exemplo, da psicosfera do nosso lar. Aqui existe uma psicosfera. Fluidos. E quando a gente vibra no amor, quando a gente vibra na paz, o nosso pensamento emana boas vibrações, bons fluidos. A gente entra em comunhão com a espiritualidade superior, com o Mestre Jesus, com Deus. Assim, de uma forma real, o sofrimento se tornou para Francisco uma forma de oração ininterrupta. Porque todo momento de sofrimento para ele remetia o pensamento a Deus. Então o sofrimento para Francisco era uma forma de se entregar para Deus, compreendendo que o corpo, tudo que ele possuía, era empréstimo de Deus. Então todo sofrer, uma oportunidade bendita de aprendizado, porque o sofrimento sinaliza que algo precisa ser ajustado, uma rota precisa ser corrigida. Então, para Francisco, o sofrimento era uma oração ininterrupta, porque nesses momentos de dor e sofrimento, ele buscava se conectar à divindade, a Deus. O valor da oração. Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar. Essa gravura está num livro que traz histórias, narrativas sobre Francisco Cândido Xavier. Com aproximadamente 5 anos de idade, a mãe de Chico Xavier, quando ele tinha aproximadamente 5 anos, ela morreu. E ele foi, durante um bom período, criado por uma amiga da família, que era a madrinha dele. Mas essa senhora passava por momentos de obsessão muito intensa. Estava num processo obsessivo. E ela, na educação, para educar Francisco Xavier, 5 anos, 6 anos, ela era rude, por vezes muito violenta. E diante de toda aquela dor que a criança Chico Xavier passava, a mãe tinha desencarnado. Com o tempo, em determinado momento, ele lembrou de um ensinamento da sua mãe. A oração diária. Ele lembrou do Pai Nosso. E no momento que ele estava no quintal, junto às árvores, ele orou o Pai Nosso.
E a mãe dele, desencarnada, apareceu para ele. E nesse momento, ele narrou para a mãe tudo o que acontecia. E a mãe, de forma muito amorosa, o acolheu. E a oração era o gatilho. A oração fervorosa, a oração com sentimento, era a forma. Com um pensamento elevado, naquele contexto, era como se fosse uma invocação da mãe. A criança sentindo falta da mãe, orando o Pai Nosso, com humildade, ao mesmo tempo, a dor dos castigos que recebia. E a mãe veio e acolheu Chico. E foi decisiva. Quando a gente olha Francisco Cândido Xavier, mais de 450 livros, mais de 50 milhões de exemplares vendidos, e olha como foi o início dessa trajetória. Um cenário nada simples. Um cenário nada simples. E vim para a nossa reflexão. Qual foi o instrumento utilizado nesse contexto para o bem sofrer? O bem sofrer. Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier, recomendou a ele paciência. Tenha paciência com a sua madrinha. Ore com mais fervor. Então, ele chorava, ele corria quando era castigado. A partir da orientação da mãe, ele não mais chorou e aceitou. E sabia que logo após o castigo físico, quando ele fosse para o quintal e orasse, a mãe aparecia e trazia palavras de conforto e bom ânimo para ele e orientações. A foto está meio escura, mas é a foto de um jatobá. 3 dias sem se alimentar. A madrinha, por vezes, deixava Chico de castigo sem comer por mais de um dia. E num desses momentos, ele foi para o quintal e orou. E a mãe apareceu e ele relatou para a mãe justamente esse cenário de fome. Algumas horas sem comer, a gente fica com fome. Imagine 2 dias sem comer, 3 dias sem comer. E a mãe dele, mais uma vez, falou para ele ter paciência. Resignação diante da dor e do sofrimento. Uma resignação passiva? Não. Uma resignação ativa. Eleva o pensamento a Deus e ora. Ele orou o Pai Nosso repetidamente, seguindo a orientação da mãe. Um cachorro adentrou o quintal com um jatobá na boca, deixou no chão e foi embora. A mãe falou para Chico: misture com água e coma, que vai saciar a sua fome. Então, quando você olha para Chico Xavier, são diversos relatos na biografia, em outros livros que vêm narrando a trajetória dele, sobre acontecimentos dessa natureza. A importância de sermos pacientes. Independente da situação que se apresente, a importância da fé. A fé é uma construção. A fé é uma construção diária. Você acreditar
em algo maior que você, se entregar. Quando eu falo de fé raciocinada. É essa fé que a doutrina espírita nos recomenda. Então a fé, ela possibilita realizarmos coisas que pensávamos inimagináveis. E o grande ponto, realmente, a fé é uma construção. A foto aqui, não sei se dá para ver, é uma mão plantando uma semente. Uma semente sendo plantada no solo. Essa semente pode ser a boa nova. Essa semente pode ser o Evangelho do Cristo. E a terra pode ser o nosso coração, o nosso íntimo. E essa semente, ela pode germinar e crescer. Só que depende de vários fatores para ela germinar e crescer. Virar uma árvore e dar frutos. No processo de crescimento, situações acontecem. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, por exemplo, há uma leitura inadequada, uma leitura inapropriada. E quando a gente fala em ler um livro, a leitura nos leva a pensar. Pensamento é matéria. Então, se eu leio uma leitura edificante, meu pensamento se eleva. A minha vibração se eleva. Se eu leio algo que estimula a minha fé em Deus, eu contribuo para o crescimento, para a potencialização da minha fé, da minha vivência cristã. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Emmanuel envia de luz através do Chico. Todos esses pontos não acrescentam no processo de crescimento da nossa fé. Eu tenho uma fé pequena hoje. Mas ela, bem cuidada, pode ficar gigante. E esses pontos aqui é justamente o que não fazer. Então, o que fazer? A leitura edificante, opiniões, ouvir opiniões, refletir sobre quem nos aconselha, aonde eu vou buscar conselho, aonde eu vou buscar orientação. O autoexame, a importância do autoexame, a gente estava falando sobre a importância da meditação, como Jesus meditava, Francisco de Assis meditava, a importância de meditarmos sobre nós, sobre o Evangelho, pacificar, serenar a nossa mente. Técnicas de respiração, por exemplo, que possibilitam o autocontrole do pensamento, o controle da ansiedade. Então, são muitas as ferramentas para nós pacificarmos o nosso íntimo. Então, a leitura edificante, trabalho no bem,
o autoexame, e aqui a germinação, né? A semente germinando, virando uma plantinha, depois uma árvore, depois essa árvore vai dar frutos que vai saciar a fome material e espiritual de muitos. Então, através do empenho, do desenvolvimento da nossa fé, da nossa crença, do nosso viver evangélico com Jesus, nós podemos ir na direção da luz e realmente virarmos árvores que darão muitos frutos, e os frutos cairão no solo, novas sementes, os pássaros pegando as sementes e distribuindo, e daqui a pouco vira uma floresta ao nosso redor. E a fé como uma bússola. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas. Porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Então a fé é para nos elevar. A fé, a crença no Cristo e em Deus nos eleva. Agora, a partir do momento que colocamos a nossa fé, a nossa crença em ângulos inferiores do caminho, em pontos antagônicos à moral cristã, Emmanuel nos alerta. Emmanuel traz-nos alerta de como isso é perigoso. Como é perigoso. Raciocina crendo. E se te faltarem os tesouros do discernimento ideal, crê por amor. E dá-te ao amor de nosso Pai que tudo nos dá, deixando-te arrastar pelos rios da bondade e do bem em favor de todos. Uma boa noite, obrigado. Obrigado, Anderson, pela palestra, obrigado pelo ensinamento, pela reflexão de hoje. Muito obrigado. Agora nós vamos dar prosseguimento à segunda fase da reunião pública de hoje, que é o passe individual. Pedir para os passistas tomarem seus lugares, por favor. Pensando de...
Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigado pelo Evangelho que nos trouxe, pelo ensinamento, pela consolação, pelo esclarecimento que é essa doutrina, que é a consolação prometida. Muito obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas, que cada vez mais possamos fortalecer a fé, como nosso irmão Anderson trouxe, construir, consolidando nossa base, para que a gente possa entender verdadeiramente qual é o nosso propósito na vida. Que a gente possa sair daqui e refletir qual é o nosso propósito, o que o Senhor quer de nós, sabendo sempre que nós somos espíritos mortais. Que a gente saia por aquele portão sabendo sempre, com a verdadeira fé de que nós somos espíritos mortais. Ajuda também, Senhor, que essa energia chegue no coração daqueles que precisam, dos nossos entes queridos, dos nossos espíritos próximos, dos nomes que foram colocados na caixinha com muito amor. Que o Senhor conforte os corações deles, assim como nas áreas, nas regiões que precisam, como o Rio Grande do Sul, o nosso Brasil em geral. Fortalece o dom de amar, nos ensina, Senhor. Pega na nossa mão, nós possamos ter uma semana de paz, que assim seja, graças a Deus.